Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos contar uma mega saga do Batman que terminou recentemente nas HQs da DC. Batman Gotham Noturna é escrita por Ram V e foi uma história aclamada pelos fãs por trazer um Batman enfrentando uma nova ameaça na cidade, e que é a família Organ, uma antiga organização que assume o controle do asilo Arkham. Então, sem perder mais tempo, porque essa história é muito grande, vamos começar. Capítulo 1, a abertura. A história começa numa apresentação de teatro. Um homem caminha entre os corpos e encontra sua amada. Em perguntem quem fez isso, ele já sabe a resposta. Foi um demônio, na qual ele sente o cheiro. A criatura está próxima, à sua espreita. E nisso, vemos um morcego atrás dele. E um lugar vazio na plateia para Bruce Wayne. O morcego de Gotham está nas ruas, em ação. O herói sente que está no auge da forma física e facilmente impede a operação de um contrabando em apenas 22 segundos. Contudo, ao se virar, ele encontra o mafioso Bruno Marrone. E tem algo de errado com ele, que se transforma numa criatura e ataca o Batman. Esse monstro é forte e derruba o Bruce, que fica incapaz de se mover. E é nisso que o Batman diz que tem algo de errado com seu coração. Quando o monstro vai acabar com o Batman, subitamente ele leva uma flechada na cabeça. Uma mulher misteriosa o matou. Imediatamente o Batman enxerga e começa a perseguição. E essa mulher é a Talia al Ghul. E o Batman confronta a Talia dizendo que enquanto ela estiver na cidade dele, ela vai ter que respeitar a regra de não matar. A Talia ressalta que a regra é para matar humanos e não monstros. A filha do Ra's ainda diz que essas regras estão deixando o Batman atrasado e que ele não vai estar preparado para o que está vindo em Gotham. Mais tarde, no esconderijo do Bruce, na cidade, o herói analisa o seu sangue preocupado com a situação do coração de antes, mas os exames não encontram nada de anormal. Ele então recebe uma chamada do Asa Noturna, preocupado com seu pai porque o Bruce está fazendo testes de coração às 3 da manhã no seu sótão. O morcego percebeu que estava mais lento e que deixou a Talia fugir. O Dick Grayson sugere que não tem nada de errado com ele, e sim o fato de que ele está ficando velho mesmo. Algo que até o Batman faz piada. O Asa Noturna ainda pergunta para o Batman sobre essa situação do que os bandidos estavam contrabandeando. E eram antiguidades. O Batman levou uma para a base e realizou algumas pesquisas para saber o que era. Ele está curioso com essa peça porque não é um artefato comum, e sim uma caixa que está guardando alguma coisa misteriosa sem nenhum registro histórico. A HQ então corta para Coronis, no palácio de uma família de nome Organ. Uma mulher misteriosa conversa com seu filho Arzan. Ela entrega o título de um terreno da cidade de Gotham e o coloca na missão de resgatar o legado da família Organ. Essa mulher ainda designa 2 conselheiros para ajudar o seu filho na cidade, além de um terceiro, chamado de Gael, e que já está em Gotham. E agora voltamos para Gotham. Esse Gael está indignado que aquele contrabando deu errado, e os mafiosos da cidade explicam ao novato que em Gotham imprevistos com o morcego acontecem o tempo todo. Eles ainda dizem que não vão devolver o dinheiro, porque não é assim que a banda toca na cidade. Algo que o Gael discorda. Seus olhos mudam de cor, e no minuto seguinte, todos os mafiosos são mortos. E nisso cortamos para o Bruce, que está tendo um pesadelo. E não é um pesadelo comum, é um pesadelo envolvendo o Barbatos, o deus morcego. Essa figura o está atormentando e argumentando que os melhores anos do Batman estão ficando para trás. Então, o herói acorda e escuta um barulho estranho que vem daquela caixa misteriosa. Era uma caixa de música, com um esqueleto e uma criança dançando. O Batman percebe que tem algo muito diferente nessa caixa de música, e por isso ele decide investigá-la. Em um bar, um homem gira uma moeda. É o Harvey Dent, que está aproveitando a sua fase reabilitada, e até por isso usa essa máscara em metade do rosto. Bruce Wayne aparece para conversar com seu velho amigo. O herói joga limpo e diz que tem algo nas sombras na cidade. Algo mudou, e ele não sabe exatamente o que é, e até por isso quer a ajuda do Harvey. Mas o advogado não quer se envolver. Ele está limpo
e não quer se arriscar de trazer à tona a personalidade do Duas Caras. Lembrando que nesse momento nos quadrinhos da DC, o Harvey Dent sabe a identidade secreta do Bruce. Mas o Duas Caras não sabe, é como se fossem duas personalidades completamente diferentes. E nesse momento, a personalidade do Duas Caras está contida pelo Harvey. O herói explica que passou as últimas noites em todo canto da cidade, mas nenhum bandido de rua sabe o que está acontecendo. Um deles, inclusive, se transformou naquela criatura de antes e depois virou poeira. E não são só os capangas, os vilões também estão se escondendo. O Batman sabe que eles estão fugindo de alguém, e esse alguém está assumindo o controle da cidade. O Harvey então percebe as verdadeiras intenções do Bruce. Ele suspeita que seja o Duas Caras. Mas é como ele disse antes, o Harvey está limpo, para a felicidade e a frustração do Bruce ao mesmo tempo. O ex-vilão diz que a cidade mudou, assim como ele e o Wayne. E perto das docas, um luxuoso iate dos órgãos chega em Gotham. O Arzan está no iate com aquele título da cidade de Gotham. A sua conselheira, Shavrod, explica que esse título foi comprado em 1692 por um ancestral dos órgãos. Os seus sucessores continuaram em Gotham e, eventualmente, os órgãos mudaram de nome para Arkham. Em 1921, Amadeus Arkham construiu o Asilo Arkham naquele terreno. Como o Asilo Arkham está em ruínas, não sendo utilizado, agora os outros membros da família Organ estão na cidade para retomar a terra que pertence a eles. Enquanto os dois estão conversando, o rosto do Arzan brilha, e ele começa a falar de forma mais agitada. Ele apenas se acalma ao escutar a melodia de uma caixa de música, e o Arzan é retirado para os seus aposentos. E aqui a gente tem esse primeiro grande plot twist envolvendo os órgãos. Voltamos para o Batman, que invade Blackgate para conversar com uma pessoa chamada Penny Cardine. Ele é um antigo vilão da Era de Prata do Batman chamado de Maestro. O herói mostra a caixa de música e pede para o Cardine examiná-la. Como ele é um especialista, o Maestro diz que a melodia está na harmônica, uma espécie de ruído negro. O vilão explica que esse ruído supostamente poderia alterar as pessoas, ou até mesmo aflorar sentimentos internos. Com essa informação, o Batman sai da prisão pensativo, e até mesmo cético que uma música poderia fazer isso. Só que enquanto o Batman reflete sobre isso, novamente ele começa a ter alucinações. Novamente, o Deus Morcego surge em suas visões. O Batman acha que foi por causa da música, e ele teme em se transformar nessa criatura, deixá-la assumir o controle. Do outro lado da cidade, Harvey Dent sai do bar que estava. Ele acaba esbarrando em algumas pessoas, e prontamente pede desculpas. Mas ele acabou batendo em ninguém menos que Gael, que revida a cortesia com um tapa na cara. O novo vilão pega um frasco que chama de Asmir, e assopra a substância no Harvey. Ele agoniza de dor, e depois desmaia. Gael sai falando que em breve irá transformá-lo no rei do submundo de Gotham. O Harvey, caído no chão, perde a sua máscara, revelando o rosto do Duas Caras. E em narração, podemos ver que a sua outra personalidade está voltando. E agora a história vai mostrar um flashback do Damian Wayne com a Talia al Ghul. Os dois estão no deserto treinando. A Talia conta a história de Farhad Paretes, um antigo guerreiro que lutou por reis e deuses. Suas vitórias eram tão épicas que até mesmo os deuses sentiram inveja. E por isso eles deram uma tarefa impossível para Farhad. O guerreiro aceitou a missão e se despediu de sua amada, e foi em direção ao deserto para enfrentar uma criatura invencível. Essa luta levou eras, até que um deus do sol fez um pacto com esse guerreiro, e permitiu que ele derrotasse a criatura. Tudo isso, no entanto, era uma grande pegadinha dos deuses, pois enquanto ele lutava com essa criatura, o tempo passou de uma forma diferente, e a sua amada havia morrido de velhice. Enganado, Farhad seguiu sua vida jurando vingança. O Damian, ao escutar essa conversa, fala que quer ser como Farhad, mas a sua mãe lembra que nem o maior dos homens, nos dias de hoje, é imortal. E é nisso que a história corta para o Bruce Wayne, e alguns raios-x mostrando seus ossos quebrados.
o médico fica sabendo de ataques de pânicos que o Bruce vem tendo e passa a receita de alguns remédios. Mas claro que o Bruce ignora e até desdenha desse diagnóstico. O Batman com ataque de pânico? Pois é, o Bruce acha que isso é bobagem nesse momento. O Bruce pula do hospital e coloca uma máscara para interrogar aquele capanga de outro dia que estava no hospital. O Batman suspeita que ele sabe de alguma coisa, porque ele foi o único encaminhado para o hospital e os outros para a prisão. O bandido diz que naquela noite tinha um cara diferente com uma tatuagem de um demônio. Isso era tudo que o Batman precisava saber. Ele já viu esse símbolo antes, o símbolo da cabeça do demônio. Isso leva o Batman a ir atrás da Talia, que está no teatro de Gotham. Imediatamente, o Batman percebe que a Talia armou aquele encontro para despistá-lo. Ela estava nas docas por um interesse, e a sua amada fala em enigma, e não revela o que quer em Gotham, apenas que está ali para proteger o Batman. E o morcegão percebe que a Talia está agindo meio estranha. Ela quer o Batman ali, conversando com ela, como se ela não quisesse que o Batman estivesse em outro lugar. Enquanto lutam, Talia cita a esposa de Farhad da história de antes. Ao que tudo indica, ela realmente quer proteger o Batman e evitar que ele morra em algo que não pode vencer. E por isso, Talia aciona uma armadilha e o Batman cai em cheio. É aqui que o herói entende que a Talia não quer que ele esteja nas docas da cidade. E ele tem razão, porque estava prestes a acontecer alguma coisa nas docas. A prefeitura está comemorando a chegada de uma família real em Gotham. É o Príncipe Organ, que chega em seu luxuoso iate. É isso mesmo, a família Organ é da realeza e controla uma nação inteira. O Conselho do Príncipe está no iate. E eles sabem que um ataque da Liga dos Assassinos vai acontecer. Contudo, o clã Organ não vai reagir. Eles vão deixar as coisas acontecer naturalmente. Esse ataque se confirma, e logo os ninjas atacam as docas de Gotham, e, consequentemente, o navio da família real. A polícia tenta reagir, mas eles são inúteis contra os ninjas. O líder do grupo, que usa uma cabeça de demônio, aparece no navio. Ele está com explosivos no corpo e promete matar todos ali. É então que surge o Batman, atrasado por causa da distração da Talia. O herói ataca o homem com explosivos, mas na luta não consegue se dar bem. Os dois caem no rio. Usando uma descarga elétrica, finalmente o Batman derrota o capanga. Contudo, algo puxa ele para baixo, e era um demônio. E com risco de morrer afogado, o Batman dá sorte e é resgatado pelo Gordon. Que, só para lembrar, o Gordon não é mais o comissário da cidade. Quem é a comissária é a Renée Montoya. Quanto a esse demônio que o Batman tá vendo todo o tempo, já já vai ser explicado. 4 horas depois, a imprensa repercute o ataque à família real. Tudo saiu de acordo com o plano dos Organs, porque agora eles têm a simpatia do povo de Gotham. E o Príncipe Arsene conversa com esse homem aqui, que é o responsável atual pelo terreno do Asilo Arkham. A família Organ oferece uma quantia absurda de dinheiro para ele. Mas os Organs lembram que eles não estão dando dinheiro para comprar o terreno. Afinal, eles já têm o título público. Aquela terra pertence a eles. O que eles realmente estão fazendo é uma tática para evitar a burocracia da cidade e o terreno ser reconhecido como um dos Organs pela prefeitura o mais rápido possível. Ah, nada como ser rico e burlar o sistema. Assim, os Organs garantem o reconhecimento legal do terreno do Asilo Arkham. Enquanto isso, um homem com pele vermelha se rasteja em Gotham. Subitamente, ele muda a cor da pele. E percebemos que é o mesmo homem com a bomba que atacou o Batman antes. Ele é o Ubu, leal guerreiro do Ra's al Ghul. O Ubu pede ajuda para sair da cidade. Contudo, tem algo estranho ali. Ele se depara com Duas Caras, que voltou ativa e está trabalhando para os Organs, provavelmente por causa daquele ataque de antes. Então, Duas Caras revela que Gael está ali para cuidar do Ubu, e não de uma forma amigável, pois ele é morto de uma forma brutal, enquanto que a HQ revela que o Gael pode se transformar num lobisomem. O Duas Caras do outro lado da porta reflete sobre isso. Claramente ele está dividido sobre o que está fazendo.
A história corta para o Gordon, que levou o Batman até o seu escritório particular de investigação. O Gordon está junto com esse homem misterioso. Eles tiram a máscara do Batman, mas não espiam para ver quem é o herói, e sim apenas para colocar as ataduras em seu rosto devido aos machucados. Capítulo 2 – Ataque em Gotham. O Batman acorda surpreso ao ver o Gordon. O ex-comissário atualiza o herói sobre a situação da cidade. A família Organ já está em posse do asilo Arkham, e começou uma demolição ali. O Gordon está cético que as coisas um dia vão voltar ao normal. E antes que ele pudesse oferecer algo para o Batman beber, o herói desaparece. Clássico movimento do Batman. Cortamos para o Harvey, que está julgando o mafioso por se intrometer nos seus negócios. Ele sequer usa mais aquela máscara para esconder o seu rosto. Harvey joga a moeda e mata o capanga. Ele então anuncia que o Duas Caras está de volta e pede para espalhar a notícia. Contudo, como vimos antes, o Harvey está dividido. Quem está no controle nesse momento é o Harvey Dent. Ele no fundo não quer fazer isso, mas não tem escolha. E tudo por conta daquela substância Asmir que ele foi exposto. A sua única opção agora é trabalhar para a família Organ. O lado desfigurado, ou seja, o do Duas Caras, argumenta que eles podem falar com o Batman para pedir ajuda, mas o Harvey se nega. E então surge Gael, que pede atualização da situação da cidade. O Harvey está fazendo tudo conforme a sua vontade. Ele está controlando diversas partes de Gotham, mas ainda falta uma. E nisso cortamos para o terreno do asilo Arkham. O local está sendo demolido nesse momento. O Bruce Wayne está ali visitando o lugar, quando encontra o príncipe Arzen Organ. E o mesmo puxa assunto com o Bruce. Ele agradece todo o trabalho da família Wayne pela cidade. O príncipe claramente desconhece o fato que a família Wayne já não é mais bilionária como antes. Já o Bruce mantém o seu personagem e aperta a mão do príncipe agradecendo a sua ajuda. Ao sair, a conselheira Shav-Rod fala que Bruce Wayne representa o passado de uma cidade que falhou em se renovar, e que a família Organ não deve se associar a alguém como ele. Mais tarde, o Batman segue até a estação de energia de Gotham após uma dica do comissário Gordon. E lá ele encontra o Senhor Frio, só que ele também não estava sozinho. Victor Freeze estava sendo atacado pelo Gael. Essa estação é o tal do lugar que o Duas Caras falou antes que estava com dificuldade para controlar. O vilão gelado diz que só quer ficar sozinho, mas Gael fala que as mudanças estão acontecendo em Gotham e que não pode deixá-lo ali. Ele tenta aplicar o mesmo soro que usou no Duas Caras, só que dessa vez, um batirangue acerta o frasco em cheio. Gael logo vê que é o Batman e se transforma em lobisomem. Todos os conselheiros que o Arzen tem possuem algum tipo de poder. O primeiro que a gente viu foi esse do Gael, que pode se transformar em lobisomem. O Batman reconhece a lenda desse lobo, o que até impressiona o Gael. Só que enquanto eles estão lutando, o Senhor Frio foge deixando bombas de nitrogênio. Elas explodem e acertam em cheio o Batman, o que resulta no lugar inteiro congelado. Mesmo assim, o Batman segue consciente. O seu traje automaticamente aciona um mecanismo de segurança para derreter o gelo. Do outro lado, Gael também ficou congelado. Só que nesse momento, o lugar começa a encher de água, levando o Batman para longe. Já o Gael consegue fugir. Por sorte, o Homem-Morcego é salvo pelo vilão Senhor Frio. No dia seguinte, o príncipe Arzen faz um discurso no asilo Arkham. Ele diz estar comprometido com a restauração da cidade. E a partir de hoje, o asilo Arkham será conhecido como Organ Place. Obviamente, isso tudo é uma grande fachada, um golpe publicitário. Porque com seus pares, ele articula um plano secreto que envolve o uso de um sistema de energia muito poderoso. Gael fala que na última noite, o Batman quase descobriu sua identidade. E por isso, sugere todos usarem máscaras enquanto estiverem articulando o plano. Enquanto isso, o Batman acorda no esconderijo do Frio. O vilão revela o seu lugar secreto, e que possui diversas estátuas de gelo da Nora. E isso é uma atitude bem problemática do Senhor Frio,
porque ele não consegue superar a Nora. Lembrando que a Nora não tá mais congelada e deu um fora no frio. Agora, tudo que o Victor quer é ficar nesse esconderijo, contemplando suas estátuas. Ele até diz que isso não é diferente do que o Batman faz, porque o herói é obcecado em proteger a cidade que ele tanto ama, e mesmo assim, ela nunca dá nada em troca. Freeze ainda entrega aquela substância verde pro Batman. O nome dela é Asmir, e com isso ele só pede algo em troca, que é que o Batman o deixe em paz com suas estátuas. Ao sair, o morcego concorda, e é apenas alertado novamente que Gotham está mudando, e que talvez a cidade seja como Nora, e não quer nada com o herói nesse momento. Já o Príncipe Aizen manda uma carta para sua mãe. A carta é sobre como ele pretende salvar Gotham, e que nessa noite os trabalhos realmente começaram. Gael está no Narrows, a Shavrod nas empresas Wayne, enquanto ele está passeando em busca de um amigo. E nisso ele se encontra com Bruce Wayne, em seu apartamento na cidade. E é importante também dizer que o Batman não mora mais na mansão Wayne já tem algum tempo. Enquanto isso, uma explosão acontece no Narrows. Isso faz parte de uma ação coordenada dos órgãos. Shavrod tem uma reunião com diretores das empresas Wayne e fala que quer comprar todas as casas do Narrows porque pretende reformular o bairro. Ela ainda revela que o lugar é violento demais para continuar do jeito que está, e precisa de mudanças drásticas. Enquanto ela fala isso, vemos a organização atacando de forma impiedosa pessoas no Narrows. Os diretores das empresas Wayne falam que o lugar não está à venda, mas é nisso que Shavrod pega uma máscara e parece fazer uma lavagem cerebral nos diretores, obrigando-os eles a fazer exatamente o que ela quer, como vender o terreno. Além disso, ela ordena que todos eles se matem daqui a uma semana. E voltamos para o Arzen conversando com o Bruce. Eles estão falando sobre a morte dos pais do herói. Isso é algo que eles têm em comum, porque Arzen também perdeu seu pai há muitos anos. Ele pergunta para o Bruce o que ele faria na sua situação para salvar a cidade. Contudo, a conversa é interrompida pelo Gordon, que avisa sobre a situação no Narrows. O Bruce pede licença e diz que precisa estar lá para acompanhar a situação, já que aqueles prédios são seus. E claro que isso é uma desculpa para ele sair e ajudar as pessoas como o Batman. E dos céus, o Batman vê que a cidade está um caos. E a partir de agora, praticamente tudo vai dar errado para o Batman. Isso porque os órgãos vão levar a população do Narrows até os esgotos e prendê-los lá. O Duas Caras observa tudo de longe, enquanto tem um monólogo com sua outra personalidade. É revelado que o Asmir que afetou Harvey só afetou a personalidade boa, enquanto que a personalidade do mal, a do Duas Caras, está intacta. É por isso que o Duas Caras pede passagem para controlar o corpo do Harvey, e a única coisa que ele pede em troca para ajudar é saber a identidade secreta do Batman. E sim, o Harvey sabe a identidade secreta do Bruce, mas o Duas Caras não sabe. O Duas Caras alega que precisa da identidade para avisar o Batman sobre o que está acontecendo, mas o Harvey nega ajuda porque teme perder o controle do Duas Caras. E porque ele também confia no Batman, ele acha que o Batman dá conta. Nesse meio tempo, vemos que o herói chegou no Narrows e está tentando ajudar as pessoas em perigo. Ele é atacado pelo Gael, na sua forma de lobo. O herói tenta congelar o vilão, mas é inútil. O lobo segura o morcego pelo pescoço, enquanto diz que tudo que o herói representa é uma mentira. Isso não abala o Bruce, que revida disparando uma fumaça prateada, o que enfraquece o lobisomem. Sabe, aquele negócio dos lobisomens serem fracos contra prata. O Batman diz que o seu traje todo foi infundido com nano prata. Quando ele iria derrotar Gael, surge um outro conselheiro do órgão e pega o morcego por trás. O Batman é ferido gravemente e arremessado ao chão. Perto dali, Harvey Dent observa a luta e fica surpreso que o Batman não está dando conta. O herói fica temporariamente paralisado por conta de um veneno, e Gael se aproxima para usar o Asmir. Novamente, o Batman tem aquelas alucinações, só que dessa vez algo foge do controle, e parece que o Batman é possuído por uma entidade. Sua aparência muda, e ele ataca de forma impiedosa os vilões. Só que isso não dura por muito tempo, e o Batman cai. Prestes a ser morto pelo Gael, Batman então é salvo pelo Harvey Dent,
que decide ceder ao Duas Caras nessa sequência de painéis lembrando a sua trajetória até agora. O Duas Caras assume o controle para salvar o morcego. Ele então atira no Gael e cria uma distração para salvar o morcego. E de quebra, agora o Duas Caras sabe a identidade secreta do Batman. O vilão leva o Batman até um médico que ele conhece, chamado de Dr. Joy. E ele é ninguém menos do que o vilão Homem dos 10 Olhos. O seu diagnóstico é que o Batman está quebrado por dentro, ao observá-lo com seus poderes. É então que o morcego finalmente acorda. O Harvey libera o Joy a sair, enquanto ele e o Batman têm uma conversa em particular. O Duas Caras, logo de cara, revela que sabe a identidade do Bruce, e não quer que o morcego vá atrás dele sob hipótese alguma. Ele sai de cena e deixa o morcego para os órgãos. Minutos depois, a tropa de choque dos vilões aparece nesse apartamento. Por sorte, o Batman já estava recuperado e conseguiu fugir. E agora a história volta para mostrar o que está acontecendo com os órgãos. Eles estão realmente impressionados com a habilidade de fuga do Batman. Outra coisa revelada é que o Gael ainda está vivo. Surge Arzen, que estava lutando com os guardas. Parece que ele tem essa forma mais violenta que ele só usa quando precisa. Arzen diz que é para continuar com o plano de recrutar aliados usando o Asmir. E ele quer tudo. A polícia, a prefeitura, cada pedaço de Gotham sob o seu comando. 3 dias depois, a comissária Renée Montoya se mostra cética quanto à ajuda dos órgãos. Isso porque, desde então, a taxa de criminalidade caiu, e eles construíram o Organ Place no lugar do asilo. Os policiais estão felizes com essa mudança. Já a Montoya desconfia, porque é bom demais para ser verdade. O problema é que isso está machucando um pouco a sua reputação. E ela corre o risco de perder o cargo de comissária. Pressionada, ela até cogita em usar o disfarce do Questão, mas desiste. No escritório do Gordon, o Batman está ali para se recuperar dos ferimentos. Os dois conversam sobre mitos, e o ex-policial não acha que o Batman poderá continuar fazendo isso por muito tempo. Mas Batman fala que precisa continuar, afinal, mitos não sangram. O Gordon diz que também conversou com a Oráculo quando o Batman desapareceu. E a Oráculo descobriu uma série de atividades nos túneis subterrâneos da cidade. E ao saber disso, Batman vai atrás da Bárbara. Ela revela que diversos túneis foram construídos pelo Senhor Frio. E esses túneis estão espalhados por toda a cidade agora. Acontece que os órgãos estão utilizando esses túneis como sua base de operações. A Batgirl Cassandra Cain foi despachada pela Oráculo para conseguir mais informações, e ela encontrou diversas galerias com milhares de pessoas presas. Uma dessas pessoas é Lian Harper, a filha da Cheshire como o Arsenal. Ela consegue fugir de uma das celas, mas acaba se deparando com o Solomon Grundy. Só que o vilão não ataca Lian, e sim os guardas que estavam ali. A força de Argan tenta usar o Asmir para controlar o Solomon Grundy, só que é inútil. Ele simplesmente vomita a substância para fora. Então, eles apelam para uma granada, que nada afeta Solomon. É aqui que ele se encontra com a Lian. Sentindo que ambos estão fugindo das mesmas pessoas, os dois se aliam e saem dali. Enquanto isso, Bruce visita a lápide de seus pais. Ele relembra a morte de Thomas e Martha Wayne. O Bruce revela que, naquela noite, ele escutou uma voz estranha. E era de um morcego. Aquilo foi como um chamado, e ele atendeu. Agora, essa mesma voz o ataca na sua mente todas as noites. Saindo do cemitério, Bruce se encontra com o príncipe Arzen. Ele conta uma história sobre o seu passado, envolvendo seu pai, e garante ao Bruce que tudo que os Wayne fizeram por Gotham não será esquecido. Contudo, ele também veio com um papinho meio estranho de querer comprar o terreno da mansão Wayne. Algo que o Bruce, obviamente, rechaça. Depois que o Arzen vai embora, o Batman consegue conversar com a Oráculo. Ela ainda não tem novidades sobre os túneis, apenas que eles são maiores do que ela estava esperando. Além disso, Bruce pede para a Oráculo investigar a família Organ. Pois é, finalmente nosso herói começa a desconfiar dos órgãos. Mais tarde, ele mesmo vai investigar algo no Distrito de Água. Ele tá atrás da Talia. Enquanto bate nos capangas, Bruce diz que fazia tempo que não se sentia tão bem sendo Batman. Isso o concerne, porque ele se pergunta se é isso que ele pode ser, apenas o Batman. Finalmente, Bruce se encontra com a Talia e eles vão conversar nos seus aposentos. O Bruce estava preocupado com a Talia, já que descobriu
o corpo do Ubo boiando no rio de Gotham. E mais do que isso, ele quer saber exatamente por que Talia está na cidade. Tem algo a mais acontecendo. E a Talia fala que agora é tarde demais. E é aqui que finalmente a Talia vai contar o passado da família Organ. Há muito tempo, um rei da família Organ incumbiu a tarefa de salvar o mundo a seus 4 aliados mais próximos. Esses aliados eram Niang, Modron, Gael Tenclaw, Shavhod e Ra's al Ghul, o seu guerreiro mais fiel. A HQ então interrompe esse conto da Talia para mostrar ao oráculo. Ela percebe que há uma invasão de perímetro na torre do relógio. Quem está ali é um novo personagem, criado pelo roteirista, chamado Arclight. Essa pessoa tem um aliado que também é um hacker, assim como a Oráculo. E esse hacker se proclama o Castelo. Surpreendentemente, esse Castelo ajuda a Bárbara Gordon a encontrar uma correlação com os túneis subterrâneos. Ele fala que as cidades são como construtos vivos, e que esses túneis seriam como caminhos neurais. Arclight revela que o inimigo possui um dispositivo capaz de controlar esse caminho neural da cidade, e exercer uma influência sobre as pessoas, e consequentemente toda a cidade. Pois é, aqui é um papo muito doido, mas é isso daí. Os túneis são como neurônios de uma pessoa para a cidade, e esse dispositivo consegue controlar esses neurônios e influenciar as pessoas. Arclight diz que está passando essas informações porque a cidade é do Batman, e ele não quer se meter. Contudo, ele deixa o recado que se a Bat-família falhar, ele vai interferir sim. Capítulo 3, Batman derrotado. Alguns dias depois, Organ Place será finalmente inaugurado em Gotham. O Bruce sabe que os Organs estão planejando algo, e que eles estão sem tempo. O Batman separa a equipe e diz que irá atrás de uma máquina. E agora sim, a gente vai ter a conclusão daquela história que a Talia estava contando antes. Ela conta a história perdida de Airhem, que começou com a união da Filha das Areias do Deserto, Daria Organ, e Zedan, o filho dos Nômades do Deserto. Juntos, eles tiveram um filho chamado Arzen, um garoto inocente que não sabia que seria usado como parte do plano de destruição de seu pai. Contudo, esse casamento foi uma grande farsa realizado pela família Organ. Isso porque o Zedan era descendente dos nômades que sabiam a localização de uma cidade perdida. E essa cidade continha incríveis riquezas, como um poço que ressuscitava pessoas e pedras que mudava a razão das pessoas. A Daria Organ então pede para o seu marido, o Zedan, um presente para o filho deles, o Arzen. Só que esse presente não poderia ser qualquer presente, tinha que ser especial. E esse presente tinha que vir da cidade perdida. Zedan aceita o trabalho imposto pela sua esposa, mas teria que ir junto com alguém. E esse alguém era Ra's al Ghul, o melhor amigo de Zedan. O problema é que por trás dos panos, o Ra's também foi ordenado pela rainha que matasse o seu marido. E em troca disso, ele poderia ter um dos tesouros que a cidade perdida tem. Esse conto agora é interrompido para mostrar a família Organ no presente. Estamos no Palácio Real dos Organ, em Stavstral. A rainha Daria é convocada para conversar com uma sábia anciã conhecida como a Velha. Ela é a mãe de Daria e tem essa estranha pedra dentro de sua cabeça. Eles falam que essa pedra caiu do céu e é o que permite que a anciã possa ver o futuro. Ela prevê uma grande ameaça que está chegando em seu reino. E nisso vemos um homem chegando a cavalo. Ele facilmente mata os soldados dos Organs. E esse alguém é Vandal Savage. Isso foi antecipado pela anciã e pede para sua filha não se meter com Savage. Pois é, o Savage está nessa história também. Mas agora a gente volta pro conto que a Talia falou antes. Zedan e Ra's al Ghul invadem o santuário da cidade perdida e encontram uma sala repleta de tesouros. Um ancião também está ali e guarda o lugar sagrado. Ele conta que todos esses tesouros estão amaldiçoados e pergunta por que eles realmente estão ali. Pelo seu povo, dignidade ou honra? Toma a decisão de pegar o tesouro. Só que é então que o Ra's revela que a rainha ordenou que ele matasse o Zedan.
Esse é o nível da amizade do Ras com o Zedan. Ele prefere desobedecer às ordens da rainha para salvar o seu amigo. Afinal, ele não quer desonrar essa amizade. E que se precisar, Ras vai lutar junto com o Zedan. Mas o Zedan, ao descobrir todo o plano de sua amada, decide não lutar contra ela, a mãe de seus filhos. Ele pede que o Ras o mate. E é isso que o cabeça do demônio faz. Contudo, o Ra's al Ghul não faz só isso. O Ra's al Ghul foge com as 2 relíquias que a Daria queria da Cidade Perdida. Uma relíquia se chama Máquina de Telenos, e a outra, o Sangue das Pedras Sagradas, o Lazarus. Ao ficar sabendo disso, a rainha ordena que seus seguidores matem Ras. Na fuga, ele deixa cair a Máquina de Telenos, que fica em posse dos órgãos. Mesmo assim, Ras consegue fugir com o Lazarus. E essa é a ligação dos Al Ghul com os órgãos. E agora voltamos para o presente no Castelo Real dos Órgãos. Vandal Savage entra no palácio e ninguém pode fazer nada. Ele veio atrás da Pedra do Céu, que está na cabeça da anciã. Como a senhora profetizou, ninguém tenta impedi-lo. Ele diz que a pedra lhe pertence e a retira de forma brutal da cabeça da idosa. Ao sair, ele ainda ameaça a rainha Daria, que não se intimida e diz que sabe que o Vandal está coletando as pedras porque está ficando fraco. E fica aqui o mistério envolvendo o Vandal Savage. Voltamos para Gotham, com o Batman nos túneis batendo nos capangas dos órgãos. Enquanto ele luta, Bruce lembra das palavras da Talia sobre como os órgãos irão fazer ele escolher a cidade e o povo de Gotham. Isso porque os órgãos que estão na cidade de Gotham possuem aquela máquina de Telemos. E é justamente essa máquina que o Batman está indo atrás nesse momento. O Bruce segue pelos túneis, enquanto a Bat-família encara os capangas na superfície. Um deles se transforma em monstro sob o efeito do Asmir diante do Asa Noturna. De volta ao morcego, ele enfrenta os guerreiros do Príncipe Arzan. Dessa vez, Batman está preparado e consegue incapacitá-los facilmente. Ele então encontra a Olho da Serpente em frente a uma máquina. O herói fala que não poderá ser controlado mentalmente por ela, mas a Shav-Hod avisa que não é ela com quem ele deve se preocupar. Quando o Batman olha para cima, um sujeito misterioso surge e o ataca. Esse sujeito mascarado é o Príncipe Arzan. Ele fala que colocou explosivos o suficiente para explodir o bairro, mas vai oferecer uma opção ao Batman. Ele pode escolher tentar detê-los agora, ou puxar essa alavanca e explodir apenas o prédio órgão, o que irá fazer a estrutura colapsar por completo. Obviamente tem uma pegadinha aí, mas o Batman não tem muito o que fazer. Ou ele salva um bairro inteiro, ou ele destrói um prédio. E ele escolhe em destruir o prédio. Bruce aperta a alavanca e provoca a explosão no Organ Palace. A Oráculo pede que a Bat-família ajude todas essas pessoas possíveis. Só que o Asa Noturna se adiantou e tirou todas essas pessoas do prédio. Nos túneis, Arzan diz que o Batman escolheu a opção mais nobre. Eles começam a lutar, enquanto o Batman fala que sempre vem preparado para qualquer cenário. A Olho da Serpente começa a utilizar os seus poderes ao mesmo tempo que faz uma transmissão para falar diretamente com toda a população de Gotham. E ela fala que o responsável pela explosão foi o Batman, colocando toda a culpa no morcego. E ela não tá mentindo, porque realmente foi o Batman que puxou a alavanca. Mas claro que ela também omite alguns outros detalhes. O que ela tá fazendo aqui é jogar a população contra o Batman. Ela ainda fala que existe um amanhã bom, e que esse futuro não terá o Batman. O morcego joga batirangues e destrói as câmeras para interromper a transmissão. Mas é tarde demais, o recado foi dado. O herói fala que isso não muda nada. Afinal, ele não faz isso pela aprovação do povo. Só que Arzan diz que isso não é sobre o Batman, e sim sobre a população, que tá meio que sofrendo uma lavagem cerebral pesada para não gostar do Batman. E tudo isso graças aos poderes da Shav-Hod com a máquina de Telemos. E é isso que vai mudar. Gotham estará livre do Batman para sempre. Na torre do relógio, Arclight aparece e frita o computador da Bárbara para ela não ser hipnotizada. Arclight avisa que eles só estão conseguindo fazer isso por causa da máquina de Telemos.
Só que o Arclight só pôde ajudar ao Oráculo, já que o resto da cidade praticamente foi totalmente dominado pela serpente. Isso é sobre o que ele avisou. É assim que os órgãos vão mudar a personalidade de Gotham. A HQ mostra a reação direta de várias pessoas, como Duas Caras, Senhor Frio e até mesmo Jean Paul Valley. A Bárbara liga para o Gordon. E esse também não foi hipnotizado, graças à sua resistência prévia a algumas torturas mentais que o Coringa provocou nele. O ex-comissário consegue tirar a Montoya do transe ao destruir o computador da polícia. A Montoya também está salva. Voltamos ao Batman, que desfere diversos socos no Arzen, dizendo que tudo é inútil. É nisso que o Batman revela que sabe a identidade do mascarado, o chamando pelo seu nome. Bruce apela dizendo que o pai do Arzen jamais iria querer isso. Mas isso só irrita o príncipe, que fica totalmente possuído. A luta se intensifica, e nem mais o Batman tá no nível do Arzen nesse momento. As coisas não estão saindo como planejado. E o Arzen revela uma cápsula de Asmir, infectando diretamente o nosso herói. E o herói tenta resistir a esse veneno, já que ele tem uma certa experiência com isso. Mas o Asmir é tão poderoso que mesmo com o treinamento do Batman, ele não consegue evitar. E para piorar, o Asmir ainda aumenta as alucinações que o Batman estava tendo. O Batman volta a escutar a voz do Deus do Morcego. Mesmo em agonia, o herói deixa um explosivo no vilão e aproveita a deixa para fugir. Enquanto passa pelos esgotos, Batman escuta Barbatos pedir para que ele se entregue à sua vontade, pois, como Barbatos, ele poderá tomar conta da situação. Mas Bruce se recusa a ceder ao Barbatos, que por enquanto desiste de dominar o corpo do Bruce. Mas ele ainda tem o problema de ser dominado pelo Asmir. Ou seja, o dilema do Batman nesse momento é parecido com o do Harvey Dent. O Barbatos seria o equivalente à personalidade do Duas Caras, que também quer assumir o controle. Mas o que acontece dentro do Batman é que ele meio que tem um acordo com o Barbatos internamente. E esse Deus Morcego, percebendo que o Bruce não vai conseguir vencer o Asmir, pede para controlar o Batman. Algo que o Batman se recusa, ele quer vencer sem essa ajuda. Nos dias seguintes, a polícia começa a investigar estranhos relatos envolvendo o Batman. Testemunhas afirmam ter visto o morcego em diversos pontos da cidade. E ele não está nada bem. Numa dessas histórias, descobrimos que o Bruce estava com olhos verdes, possivelmente sendo controlado pelo Asmir. A comissária Montoya está de olho nessas aparições e tenta ver um padrão nelas. E nesse momento vamos para dentro da mente do Bruce para ver essa luta dele contra o Asmir. Ele tem uma memória com Thomas Wayne de um lugar que ambos iam na infância. E que são esses lugares que mantêm uma pessoa de pé, sob grandes dificuldades. É então que o Bruce criança se torna um adulto. E o Thomas pede para que seu filho corra. Essa memória rapidamente se transforma num pesadelo. E cortamos para a realidade, onde o Batman, possuído pelo Asmir, caminha no reservatório de Gotham e chega até um circo abandonado. Local que um dia foi o palco da apresentação dos Graysons voadores. Em narração, Killer Croc, que estava lá, relata tudo o que aconteceu para a polícia de Gotham. Ele diz que o morcego estava diferente dessa vez, e que não era um humano ali. E não é só a polícia que estava atrás do Batman. Os órgãos também estavam. Os policiais tentam entender o que o Batman está fazendo, porque eles não conseguem ver uma ligação nisso. Mas a verdade é que existe sim uma ligação, mas não com o Batman, e sim com o Bruce Wayne. Em mais uma memória, descobrimos que esse terreno um dia pertenceu à família Wayne. O Bruce comprou após adotar o Dick Grayson no acidente que tirou sua família. Ele fala para o Robin que aquele é o seu lugar, um lugar para lembrar por que ele faz isso. E novamente a memória se transforma, e vemos Asa Noturna conversando com o Bruce. Dick Grayson diz que talvez o Bruce não precise do seu lado sombrio. Mas, ao falar isso, o próprio Dick Grayson é engolido pelo Asmir. No mundo real, o Batman grita, e se vê no Beco do Crime, local onde seus pais morreram. Parece que o Bruce vai finalmente se render ao Barbatos, o seu lado negro. E tudo isso para impedir que Asmir tome conta do seu corpo. Ele acha que só assim poderá sobreviver. Enquanto isso, os policiais seguem os rastros do Batman. Eles recebem um avistamento no Beco do Crime. E é nisso que um dos policiais
lembra que foi lá onde Thomas e Martha Wayne morreram. E aqui cabe um contexto. Esse policial aí não é qualquer policial. O nome dele é Detetive Fielding. Ele já vinha aparecendo em outras HQs do Batman, e no passado foi salvo pelo morcego após um acidente com um espantalho. Ele conta essa história para o seu parceiro, o policial Nash. Esse episódio fez que o Fielding percebesse o fardo que o Batman carrega. Ele imagina o que fez o Batman ser o Batman. E nisso cortamos para o morcego tendo mais uma visão, agora diretamente com Bruce Wayne criança após a morte de seus pais. O Bruce criança pergunta se a dor vai passar, e o Batman diz que não. A única forma que ele conseguiu lidar com o luto foi com essa guerra ao crime. Ele refaz seus votos, colocando a Rosa no local do crime, e lembra do Alfred. De volta à realidade, os órgãos estão também no beco do crime, mas não encontram o Batman. Eles sabem que estão perto e que vão capturar o morcego nessa noite. E nisso voltamos para os policiais. Fielding começa a deduzir o que está acontecendo. Ele fala que ele está passando pelas memórias do Batman. Ele está passando por locais que possuem ligações com ele. E que, portanto, o Batman só pode ser Bruce Wayne. Essa é uma pista forte. E por isso eles vão para o próximo local que o Batman pode estar. E é exatamente na mansão Wayne. E o Bruce realmente está lá. Mas a sua intenção é ir no cemitério da família, onde está a lápide do Alfred. O herói se ajoelha e diz que está cansado, e que mesmo se dedicando tanto à sua causa, ele nada pode fazer para realmente mudar a cidade. Um pouco atrás, os policiais também estão ali, e observam o Batman de longe. É então que o Fielding dá as costas ao Nash, e o policial atira no Fielding. Pois é, o Nash foi um dos afetados pelo olho da serpente, e ele está trabalhando para os órgãos. Nash liga para os órgãos, avisando onde eles estão, e depois termina o serviço disparando várias vezes no detetive Fielding. O policial fica de olho no morcego abraçado na lápide, enquanto que os órgãos não chegam. Algum tempo depois, eles finalmente aparecem e agradecem a ajuda do policial, fazendo mais uma lavagem cerebral nele, e implantando a ideia de que ele vai tirar a própria vida daqui a uma semana. É então que o Príncipe Arzan aparece. Ele quer que o Batman seja tratado com respeito. Ele foi um grande adversário, e tudo vai acabar depois que eles o enforcarem. Mas antes disso, Arzan não resiste à tentação e tira a máscara do morcego, revelando ser Bruce Wayne. Algo que ele não estava esperando. Só que isso não muda nada. Ele vai matar o Batman mesmo assim, e quer matá-lo como Batman, para que toda a cidade veja. Em narração, Arzan conta que pretende ainda salvar a imagem de Bruce Wayne, mas não a do Batman. Capítulo 4 – Batman Prisioneiro. Nas ruínas do Asilo Arkham, o Príncipe Arzan está ali para conversar com o Batman prisioneiro. O herói vai ser executado em algumas horas. Arzan reconhece que eles poderiam ter sido amigos, mas o seu plano exige sacrifícios. Já o Batman está tentando de alguma forma lutar contra o Asmir. Na sua mente, vemos que a memória do Alfred e a voz de Barbatos tentam defendê-lo de cair. O herói ainda consegue falar, e argumenta que o Império de Arzan é construído em mentiras. Sem ter o que responder, o príncipe sai dizendo que fez tudo por ele. E é então que a história corta para 3 dias antes desses acontecimentos. Num hotel de Gotham, uma festa está acontecendo. Vemos Selina Kyle chegando em seus aposentos. É quando ela é atacada por um ninja. Não dá para saber a sua identidade ainda, mas ele diz que pertence à família Organ. O ninja misterioso apela para Selina resgatar o Batman que está preso no Asilo Arkham. A Mulher Gato acha que isso é impossível. Afinal, ele é o Batman, ele não seria capturado assim. Mas é verdade. O ninja apela dizendo que está correndo risco de se expor, porque ele acredita que pode salvar o homem por baixo da máscara ainda. E aqui fica evidente que a identidade secreta desse ninja é a do próprio Príncipe Arzan. A Selina vai atrás de novas informações para conseguir resgatar o Batman. E para isso, ela vai precisar de uma equipe. E a primeira pessoa é James Gordon. Ela explica que os órgãos vão enforcar o Batman em 3 dias.
E por isso, eles precisam agir rápido. O Gordon acha tudo isso um absurdo, porque existem leis e não iria acontecer um enforcamento público na cidade no século XXI. Só que a Selina explica que com os órgãos as coisas são diferentes. E até por isso a Mulher Gato pede para o Gordon investigar mais como que os órgãos vão manipular a lei para conseguir fazer com que o Batman seja enforcado. Como o Gordon tem contatos, é claro que ele vai ajudar. O Jim vai conversar com a Renée Montoya e ele explica toda a situação. Só que a comissária tá de mãos atadas, ela não pode fazer nada. E o Gordon sai frustrado dali, assim como a Montoya, que sente que poderia estar fazendo mais do que vem fazendo. Cortamos para Selina, que invade essa casa no meio da floresta. E essa é a casa da Era Venenosa. A Mulher Gato fala que tá montando um time, algo que não interessa muito a Pamela. Só que a Selina não tá ali para convidá-la para fazer parte do time, e sim por uma outra coisa. E agora voltamos para os dias atuais. Finalmente chegou o dia do enforcamento do Batman. Esse é um evento com transmissão para toda a cidade. A população, manipulada pelos órgãos, está contra o morcego. Esse é o dia que o Batman vai morrer. Então, voltamos de novo no tempo para ver o plano da Mulher Gato. O Gordon aparece no esconderijo da Selina, e vemos a equipe que a gata reuniu. Eiko Hasegawa, da família Yakuza de Gotham, Shazire, Liam Harper, Senhor Frio, Cassandra Cain e a Oráculo. O ex-policial está preocupado que essa equipe não seja o suficiente para conseguir resgatar o Batman. Mas a verdade é que essa equipe é o que deu para conseguir. E a Selina explica o plano, e como eles vão se dividir durante a operação. Mesmo assim, o Gordon não gosta muito dessa ideia porque ele vai ter que trabalhar junto com o Senhor Frio. E ele não confia no Senhor Frio. Mas o vilão gelado decidiu ajudar porque ele quer que os órgãos saiam do túnel. Então, por enquanto, eles têm o mesmo objetivo. A Selina diz que para salvar o Batman, eles vão ter que quebrar uma ou duas regras. Algo que o Batman também faria pelo Gordon. É nisso que a Selina se despede para executar a outra parte do plano. Ela invade as ruínas do Asilo Arkham e encontra o Bruce sob o efeito do Asmir. Ela sussurra nos ouvidos do morcego que irá resgatá-lo. A mera presença da Selina ali também ajuda mentalmente o Batman a segurar mais os efeitos do Asmir. É então que a patrulha de guardas dos órgãos aparece, mas eles não conseguem pegar a Mulher Gato no flagra, que já fugiu dali. Só que os órgãos não são burros também, e eles sabem que a Selina estava ali por algum motivo, e que ela está planejando alguma coisa. O príncipe Arzen não fica preocupado. Ele ordena que troquem o Batman para uma outra cela, e deduz que o plano da Selina envolve resgatar o Batman durante sua execução. E nisso ele tem razão. A Selina vai atrás de uma outra pessoa para ajudá-la. E esse alguém é Jean-Paul Valley, o Azrael. E agora voltamos para o presente no dia do enforcamento do Batman. Esse enforcamento foi uma possibilidade pela justificativa de que não é o enforcamento de um homem, e sim de uma máscara, um símbolo. Em suas últimas palavras, o Batman diz que é a sombra de Gotham, e que sempre estará caminhando com o povo da cidade, mesmo na sua morte. O discurso do morcego acalma o povo, que pede clemência. E longe dali, vendo tudo pela transmissão, é o Coringa. E ele ri da situação, e diz que só há uma maneira de enforcar uma sombra. E agora, novamente, vamos voltar no tempo para algumas horas antes da execução do Batman. Nos túneis, Harper e Shazire estão ali, e derrotam os guardas que estavam cuidando das pessoas enjauladas. A primeira etapa do plano foi concluída. Com isso, cortamos para a Mulher Gato, que está limpando os terraços ao redor da execução. Já a Batgirl Cassandra Cain está nos túneis, perto da máquina de Telemos, cuidando dos demais guardas. Ela conta com a ajuda do Senhor Frio. A ideia é realmente fazer com que os órgãos saibam que o grupo está ali. Avançamos para alguns minutos antes da execução do Batman, e o Príncipe Arzen desloca uma força militar para controlar a situação nos túneis. E isso diminui o efetivo policial ao redor do Batman. E claro que isso fazia parte do plano da Selina. A segunda parte envolve Jean-Paul Valley a lutar com os guardas que ficaram na cidade. Isso é algo que ele tira de letra, mas ainda lhe resta enfrentar Gael, que se transforma em lobisomem novamente. A Selina executa a terceira parte do plano, e que envolve o Príncipe Arzen.
ela chega de forma sorrateira por trás do príncipe e coloca uma faca em seu pescoço, ordenando que ele dê a ordem para libertar o Batman. Obviamente, Arzen se recusa, e a mãe do Arzen, a Daria, que tinha chegado recentemente em Gotham, diz que não fica intimidada por esse tipo de ação, e que o Arzen está disposto a morrer pela sua causa. Isso surpreende a Selina, que não esperava por isso. Então, Daria fala que jogos de apostas e subterfúgios eram jogos de reis e rainhas, algo que ela sabe muito bem como jogar. É nisso que ela sai do quarto e executa a ordem para enforcar o Batman, o que eles prontamente fazem e o Batman é enforcado. Calma que ainda não terminou, tá, gente? Em narração, a Mulher Gato diz que jogou todas essas cartas que tinha e que todos perderam com a morte do Batman. O príncipe Arzen fala para a Mulher Gato agir logo, pois ela está cercada. Em narração, a Selina diz que o inimigo percebeu o blefe deles. Vemos Gordon, Bárbara, Talia e todos os demais chocados. A Oráculo tenta passar instruções porque eles ainda precisam salvar as pessoas que estão nos túneis. Isso porque Shazire e Harper estão com problemas para controlar todos os guardas. Por sorte, Solomon Grundy está ali para ajudar a amiga Harper. Enquanto isso, a luta Azrael e Gael tá pegando fogo. Jean-Paul pega sua espada de fogo e a joga no caminhão que ele usou para chegar até ali. O veículo estava cheio de botijões de gás. Isso resulta numa grande explosão e que irrita a Daria. Ela não consegue entender porque eles não desistiram, mesmo com Batman já estando morto e enforcado. A Daria simplesmente não aguenta mais esses jogos da Mulher Gato. E por isso, ordena que a Selina Kyle interrompa qualquer ato inútil de resistência. Mas é aí que vem o plot twist. A Mulher Gato diz que não é para continuar chamando ela de Selina Kyle, porque ela não é a Kyle, e sim a Eiko Hasegawa. E aqui vale o contexto de que a Eiko Hasegawa já chegou a ser a Mulher Gato nos quadrinhos também. A HQ, inclusive, tinha dado pistas de que essa não era a Selina Kyle de verdade, porque num dos painéis que ela apareceu, a cor dos olhos estava diferente. Os olhos da Eiko são castanhos e o da Selina são verdes. Essa revelação choca os órgãos e oferece a deixa perfeita para a Mulher Gato Eiko fugir. Finalmente vemos a verdadeira Mulher Gato, e ela explica o verdadeiro plano. Toda essa ação, os túneis, o Azrael e a Mulher Gata falsa, foi uma grande distração para que esse parecesse o verdadeiro plano, mas não era. O verdadeiro plano envolve a Selina Kyle e que não tem nada a ver com uma missão de resgate, e sim com uma missão de roubo, algo que ela é especialista. Ela está disfarçada de policial acompanhando a extração do corpo do Batman após o enforcamento. Esses guardas são presas fáceis para Selina. E ela revela que o Batman não está morto. Na noite anterior, quando ela foi ver o Batman lá no Asilo Arkham, os lábios da Selina que beijaram o morcego estavam com um composto criado pela Era Venenosa. E esse composto diminuía a circulação sanguínea e transparecia que a pessoa havia morrido. Ou seja, agora vocês podem colocar no currículo do Batman que ele sobreviveu ao enforcamento. E tudo que a Selina precisava fazer é aplicar essa seringa para recuperar o fluxo sanguíneo do Batman. O plano é executado com um timing perfeito. Nesse momento, chega a cavalaria com Solomon Grundy e Shazire. O grupo, então, escolta o Batman pelos túneis, com a ajuda do Grundy. Eles chegam até um armazém abandonado, onde o Gordon aguarda com uma van da polícia. Nos túneis, a Batgirl segue com o Sr. Frio, lutando com os guardas. Mas é nesse momento que o Frio trai a Batgirl, dizendo que vai ir atrás da tecnologia dos órgãos sozinho. Essa traição já era esperada pela Selina, mas isso não importa mais nesse momento, pois a missão foi bem sucedida. E eles ainda tiveram a ajuda inesperada de Renée Montoya como questão. O problema é que nesse momento os órgãos já sabem que o Batman não morreu, e colocam todo mundo atrás do morcego novamente. Por isso, Selina e Gordon seguem até as docas, onde vão precisar de uma ajuda extra. E essa ajuda vai ser bem surpreendente. O Gordon dirige a minivan enquanto a Selina cuida do Batman, que ainda não acordou por causa dos efeitos do Asmir. Não vai ser fácil chegar até as docas, porque eles têm companhia. Os guardas dos órgãos estão atrás dele. Mesmo com as ótimas habilidades no volante, o Gordon nada pode fazer contra uma bazuca, que atinge um dos pneus do veículo.
Eles são cercados pelos capangas dos órgãos. A Selina sai indignada do veículo. Só que então, um dos guardas é morto. Surge Duas Caras, que tá ali para ajudar a Selina. Ela havia pedido ajuda ao Harvey, sem que ninguém ficasse sabendo. O Duas Caras consegue o tempo necessário para Selina fugir com o Batman e o Gordon para longe da cidade. Depois, o Harvey explode a ponte com os vilões ali. Com isso, cortamos para o príncipe Arzin, conversando com a sua mãe Daria. O Arzin não está chateado porque, mesmo que o Batman tenha fugido, a cidade ainda pensa que o Batman morreu. Ele também diz que não sente nenhum prazer em matar um homem, e sim um símbolo. A Daria fala que ele está começando a falar como seu pai, enquanto a mãe diz que teve outras 5 irmãs, e que todas morreram ao longo dos anos por não verem um objetivo maior. O Arzin fica confuso com o que ela está dizendo, e é nisso que ela revela que foi ela quem ordenou a morte de seu pai. O que também confirma que aquela história que a Talia contou era verdadeira. Daria traiu seu marido pensando no futuro da sua família. E agora o seu próprio filho traiu a causa por um estranho. Arzin cai no chão. O drink estava envenenado. Daria matou o próprio filho porque ela sabia que o Arzin a traiu ao revelar as informações para Selina Kyle. As últimas palavras de Arzin é que a sua mãe matou seu pai. Isso não abala Daria, que diz que vai ter outros filhos e outros maridos no futuro. E olha, esse é um desfecho que eu realmente não estava esperando e que eu adorei. Mas calma que a gente ainda vai ter mais plot twists nessa saga. Selina se encontra com Talia. A filha do demônio vai ajudar na fuga do Batman também. As duas conversam sobre como o Batman foi quebrado diversas vezes e ele sempre conseguiu se reerguer. Talia fala que eles precisam dar uma chance para o Batman se recuperar e ser aquilo que ele precisa ser. E é até aqui que a Selina vai pelo Batman. Ela deixa o herói nas mãos de Talia, que leva o Bruce até o seu iate particular. O clã dos órgãos tenta de todas as formas matar o Batman nos dias seguintes, mas a Talia e os seus guerreiros estão ali para proteger o morcego. Durante a viagem, o navio afunda por conta dessas lutas, e Talia foge apenas num barco e o Batman ainda adormecido. A história então corta para mostrar o que está acontecendo com Gotham sem que tenha um Batman. Porque lembrando que para a população de Gotham, o Batman realmente morreu enforcado. A cidade começa a esquecê-lo. Um vazio está presente e ninguém sabe exatamente o que é. Apenas alguns lembram e continuam lutando por ele. Às vezes, uma criança lembra de uma história envolvendo um homem-morcego, mas nem a mãe consegue confirmá-la de onde ela escutou tal absurdo. Em outro lugar, Simon Hurt está conversando com o vilão Flamingo. O Hurt não esqueceu do Batman e prepara um plano para ir atrás de Talia al Ghul, porque esse é o momento para finalmente ele trazer à tona o Barbatos dentro do Batman. Pois é, Simon Hurt também está na história. E é nisso que cortamos para alguém caminhando nos arredores da mansão Wayne. Essa pessoa observa a cena de um crime, o local onde o policial Henry Fielding morreu, assassinado por 4 tiros. O sangue desse policial está nas mãos de Renée Montoya, que se sente culpada pelo que aconteceu. Ela vai investigar, mas não como Montoya, e sim como questão. Capítulo 5 – O retorno do Batman. Talia leva Bruce ao deserto até um local que ele poderá iniciar a sua recuperação. Ela passa 12 dias nas areias sem desistir do seu amado. Todo cuidado é necessário, e ela serve um chá ao herói. Contudo, essa é uma luta que só Bruce Wayne pode ganhar. Os 2 demônios dentro dele. Um que é o resultado do Asmir, tentando controlá-lo, e o outro o próprio demônio da escuridão, que tenta salvá-lo, mas apenas para controlá-lo também. Finalmente, Talia chega até um ponto do deserto onde ela deixa o Bruce. A partir dali, ele terá que se recuperar sozinho. Quando o Batman acorda, ele vê algo que não acredita. É Simon Hurt, num trono em meio ao deserto. O vilão diz que viu o seu enforcamento pela televisão. E o Bruce fica confuso com tudo isso e pergunta onde que ele está. Hurt responde que esse é o deserto dos desertos, o deserto das lendas, o deserto de Aras, o local das areias do tempo. Isso irrita o Bruce, que quer saber o que realmente está acontecendo. E de forma categórica,
O vilão responde que ele morreu, mas não o suficiente para fazer a travessia. Ele está no limbo entre a vida e a morte. E é claro que o Bruce não acredita nas suas palavras e quer voltar para Gotham. Hurt percebe que Bruce está quebrado. Ele reafirma que tudo isso é real e que não tem mais volta. Aquele chá que a Talia deu para o Bruce era uma espécie de alucinógeno. Tudo pode ser real, desde que a mente do Bruce aceite que aquilo é real. O Hurt está ali para descobrir quem realmente é o Batman. Apenas uma criança com medo? O homem em luto ou o Cavaleiro das Trevas? Para se libertar disso, ele terá que atravessar o deserto e enfrentar a criatura. Só assim ele poderá sobreviver e voltar a Gotham. E enquanto isso, a HQ também vai ter essa subplot envolvendo a Renee Montoya em Gotham. Como questão, ela investiga o caso do policial assassinado. O seu parceiro, o detetive Nash, está desaparecido há alguns dias. Ele mora com a sua mãe, que tem dificuldades de lembrar do nome de seu filho. Essa mãe sente que tem algo de errado, mas não diz nada para a polícia porque ela não consegue nem lembrar o nome dele. Numa noite, ela é assaltada por um bandido aleatório. Só que esse criminoso sente que tem algo de errado. Ele sente um medo que não pode explicar. E ao se virar para trás, ele não encontra nada. Apenas o vazio, de que algo deveria estar ali, mas não está. Assim como a mãe, o bandido também sente que o Batman deveria estar ali. Só que como ninguém mais lembra do Batman, tudo parece estranho e fora de lugar. No deserto, o Batman continua lutando com a criatura lobo. Lutando pela sua vida e consciência. Mas, ao anoitecer, ele percebe que a criatura desaparece. O Batman sabe que no dia seguinte, o monstro vai voltar e ele terá que lutar eternamente pelo deserto. Ele consulta o compasso deixado pela Talia. O objeto está quebrado, assim como o herói. Caminhando sem direção, o morcego chega até uma árvore. Contudo, aquilo não era de verdade uma árvore, e sim uma composição de outras almas que ficaram presas ali. O Bruce cai, mas um homem aparece e lhe dá água. E com isso voltamos para a questão. Ela investiga o apartamento de Nash e encontra pistas sobre o seu passado e um recibo de um armazém de pesca. Essa é a sua próxima parada. Montoya observa a cidade, as pessoas olhando para o céu procurando algo, mas não encontrando nada. Finalmente, Questão chega ao armazém e lá encontra o corpo do detetive Nash e uma carta confessando seus crimes. Mas Montoya sente que tem algo de errado ali, porque tudo que ela investigou sobre o Nash não aponta que ele faria tal crime. Voltando para o Batman, aquele homem do deserto explica que a única forma de sair dali é encontrando a si mesmo. E o seu nome é Farhad Paredes. O mesmo nome daquela história que a Talia tinha contado no início da saga. Ele vaga pelo deserto, mas não está perdido. O Bruce argumenta que ele sabe quem ele é o Batman. E o homem diz que palavras, quando são repetidas muitas vezes, perdem o sentido. Ele pede que Bruce saia, mas o lembra que o compasso não está quebrado. Ele está apenas sem direção. Novamente, Bruce embarca numa longa caminhada no deserto, agora com a esperança renovada. Finalmente, ele chega no que parece ser uma cidade no meio do deserto. E lá, ele é recebido por Simon Hurt, que está de braços abertos a Gotham, que foi salva pelo Batman. O vilão leva o Batman até o topo de um prédio para ele contemplar o grande feito do morcego. Afinal, ele salvou a cidade. Mas é claro que, novamente, o Bruce diz que nada disso é real. E o Simon fala que poderia ser, se ele tivesse desistido de todo o seu dinheiro e do capuz. Ele ainda instiga perguntando se o Bruce quer realmente salvar a cidade ou está apenas se punindo sendo o Batman. O herói revida dando vários socos na cara do Simon, que questiona se ele realmente acha que sair vestido de morcego à noite vai resolver o real problema da cidade. O Batman cai do prédio e continua dizendo que nada disso pode ser real. Hurt lembra que ele foi enforcado e que não seria tão fácil se recuperar dessa vez. Não tem como ele fugir dessa Gotham. E com isso, o Batman se vê cercado de palhaços, que o coroam como Rei Morcego.
o Simon Hurt argumenta que tinha outras formas de ajudar a cidade. Ele poderia ter doado a sua fortuna, mas no final se agarrou às trevas para enfrentar o problema ao seu jeito. Longe dali, um palhaço assustador reclama para que serve um palhaço numa cidade que já está feliz. Ele pula do topo e o Batman consegue segurá-lo, impedindo sua morte. O palhaço acha esse salvamento irônico, pois por que o Batman se importaria de salvar alguém que não existe, como ele mesmo disse? Mas é claro, ele faz isso pela moralidade. É o mesmo motivo do porquê ele não deu dinheiro para a cidade. Afinal, não há moralidade no dinheiro. E o palhaço fala que essa é a primeira tentação do Batman. Isso atinge fisicamente o Batman, que começa a sangrar. Simon Hurt o lembra que toda a verdade é uma mentira. A única forma de sair é se sacrificando pelo Barbatos. O sol finalmente nasce e o Batman precisa enfrentar de novo o demônio do Asmir. Só que agora mais fraco, após os testes que aconteceram à noite. Mas ele não desiste. Afinal, lá dentro, Bruce sabe que o Batman precisa vencer. E agora voltamos para Gotham com a história da Renée Montoya. Ainda como questão, ela observa o que os órgãos estão fazendo na cidade. Eles estão matando e destruindo tudo que não encaixa nos seus sonhos de uma cidade perfeita. Quem aparece para deter os capangas dos órgãos é a Batgirl. E logo depois, a questão surge para fazer algumas perguntas a um desses capangas. E com a ajuda da Cassandra Cain, o interrogatório é bem sucedido. Apesar dele não lembrar mais do Batman, ele ainda sente medo do que o Batman representa. Isso faz com que ele confesse que o detetive Nash trabalhava para os órgãos. Só que ele também não sabe nada além disso. Todas as pistas apontam para a Shavrod dos órgãos. A questão sabe que tem algo aí e vai continuar investigando. De volta ao deserto, mais um dia se passa. E o Batman continua vivo. Ele perdeu a noção do tempo. E então, um dirigível aparece. E dali, ele vê novamente Simon Hurt. Agora, ele mostra ao Batman a Gotham que foi amaldiçoada pelo morcego. Aqui, o Batman ficou obcecado em vencer de qualquer jeito. Todos temem a figura do morcego, que recorre a métodos muito mais agressivos. No dirigível, o Batman vê tudo isso e não consegue ficar parado. Ele decide intervir, destruindo o Batwing desse Batman do mal. Hurt quer ver o quanto que o Batman pode apostar no mito que é o próprio Batman. O quanto que ele pode resistir a isso, até finalmente se entregar a Barbatos. Cortamos para Talia, que segue no deserto esperando pelo Batman. Mas mal sabe ela que tem alguém atrás dela. E esse vilão é o Flamingo, que tínhamos visto antes trabalhando para o Simon Hurt. Na cidade amaldiçoada, o Batman continua fugindo e protegendo as pessoas do morcego corrompido. Essas pessoas percebem que esse Batman é diferente do seu Batman. Afinal, esse Batman do mal é quase como se fosse um ditador, um fraco que deseja ter o controle de tudo. O que resta à população é resistir a esse Batman. Então, um outro Batwing aparece e bombardeia o lugar. O Batman corrompido chegou. Impiedosamente, ele atira a queima-roupa no outro morcego. E o Bruce diz que nunca vai se tornar alguém como ele, e que vai resistir. Ao fazer isso, ele detona uma banana de dinamite diretamente em seu corpo. O que decepciona o Simon Hurt, que está fazendo de tudo para o Bruce se perder para Barbatos. E obviamente que o Bruce não morreu nessa explosão. O Batman sabe que tudo isso é uma mentira. E o Hurt fala que vai voltar amanhã com a sua oferta final. Em Gotham, o prefeito da cidade concede uma entrevista sobre como o crime da cidade abaixou, e que tudo isso é graças aos órgãos. A questão sabe que isso é fachada. A população comprou mesmo a mentira dos órgãos, mas isso não muda a verdade. E lá dentro, a cidade sabe qual é a verdade. Enquanto Shavrod participa da entrevista também, a Renée Montoya invade secretamente o prédio e hackeia o celular da conselheira dos órgãos. Essa era a prova que a questão precisava para vinculá-la à morte do detetive Fielding. Só que ela também precisa de mais. Algo maior, com um significado maior.
E agora sim, a gente volta pro último dia do Batman no deserto. O herói sabe que está perto do fim. Ele sente isso. O Batman está mais confiante do que antes. Ele parece determinado. Mas então, vem sua última grande tentação. A do Barbatos, que surge novamente para conversar com Bruce. O demônio alega que, no fundo, todo o significado de ser Batman o leva até ele. O demônio é a verdadeira persona de Bruce. E tudo o que ele precisa fazer é permitir que Barbatos assuma o comando para que aquela criança possa descansar. Novamente, o Batman diz não. O herói concorda que sim, ele precisa da escuridão. E que sim, ele precisa do Barbatos. Mas ele nunca precisou dele para vencer. Barbatos retribui, socando Bruce, e uma luta entre os dois se inicia. O demônio não entende porque o Bruce prefere o seu lado humano do que abraçar completamente algo que o tornaria um deus sem fraquezas. E é então que o Batman cita Superman, um homem com poderes de Deus, e que tudo o que mais deseja é ser visto como humano. O Batman sabe que o Clark estaria ali para ajudá-lo, caso ele realmente precisasse. As pessoas não deveriam olhar para cima por esperança e salvação, e sim para os lados, para as pessoas ao redor. O Bruce aceita tudo o que ele já realizou, as trevas dentro dele e a cidade que ele salvou. É isso que faz ele ser quem ele é. Ele é o Batman. O demônio percebe que não pode ganhar e larga o morcego, que finalmente pode caminhar para fora do deserto. Enquanto ele caminha livre, novamente Simon Hurt surge, sem entender como ele fracassou. Bruce o coloca no chão, dizendo que Hurt nunca teve poder sobre ele. E Batman chega ao final do deserto, livre, melhor e mudado. Enquanto isso, Talia luta contra Flamingo. Eles discutem sobre o Batman se recuperar ou não do deserto. A Talia mantém a fé e é recompensada por isso, pois o Batman surge atrás de Flamingo e o nocauteia com apenas um golpe. Enfim, Batman e Talia estão reunidos. Agora, voltamos para Gotham. A questão se encontra com Gordon para entregar a prova do celular. Jim fica confuso, porque ele não é mais policial. Mas a questão alega que ele sabe o que fazer com essa prova, porque ele tem contato de pessoas que poderão fazer a diferença. Só que é nesse momento que eles são encurralados pelos capangas dos órgãos, que também estão atrás do celular. Montoya e Gordon estão cercados. Não há nada que eles possam fazer. Mas é então que do céu, um rastro de morcegos surge. O morcego voltou ao seu lar. Batman está em Gotham novamente. Capítulo 6. A sombra de Gotham. A cidade sente o arrepio de algo familiar voltando. A forma do medo há muito tempo não vista, mas nunca esquecida. Os bandidos, ao verem, se lembram. Ele é o Batman. Em seguida, o herói cuida de cada um desses bandidos com extrema facilidade, sobrando apenas o monstro transformado pelo Asmir. O morcego sabe a sua fraqueza, a música. A frequência faz com que o homem volte ao normal. O Gordon agradece a ajuda. E ao ver a questão, o Batman de cara fala que sabe que ela está investigando o crime que aconteceu perto da mansão Wayne. É nisso que ele mostra um pendrive com arquivos das câmeras de segurança da mansão e que comprovam o envolvimento dos órgãos no assassinato do detetive Fielding. E a Montoya, ao ver o Batman, fica incrédula, porque ela não acredita como que ele sobreviveu ao enforcamento. Ela diz que viu ele ser morto. Mas sabe como é que é, né? O herói é conhecido pelos seus retornos dramáticos. A HQ, então, nos mostra o que aconteceu com o Batman após ele se reencontrar com a Talia. O herói treinou com a Liga dos Assassinos para recuperar a sua forma e volta a ficar, romanticamente com a Talia. É quase terapêutico isso pro Batman. Ele está descansando. Mas o dever sempre chama. A Talia recebe de seus ninjas o corpo do príncipe Arzen. Os dois deduzem que a Daria o matou após uma traição. Quem ajudou a recuperar o corpo do Arzen foi a Lady Shiva, a pedido da filha do demônio. Só que o Bruce fica confuso porque ela quer o corpo do Arzen. E a Talia explica que isso é uma promessa de família. Ela pretende ressuscitar Arzen, usando o Poço de Lazarus. Algo que o Bruce discorda. Naquela noite, Bruce dorme fora do acampamento da Liga. E a Talia percebe isso e vai conversar com o nosso herói. Ele já se decidiu.
vai voltar para Gotham para salvar a sua cidade. E agora voltamos ao presente, com um herói admirando a sua cidade do topo de um prédio. Ele admite que vê uma Gotham diferente do que ele está acostumado. Essa é uma cidade que mudou, e ele até aposta que o crime caiu. Mas acima disso, ele precisa saber se a cidade simplesmente o esqueceu enquanto ele estava fora. O Gordon, então, aponta para um bloco que estão construindo um edifício. Antes dali, existia um abrigo para jovens abandonados. Uma vez, ele cuidou de um caso para encontrar um jovem desse abrigo que havia desaparecido. Gordon nunca o encontrou. Ninguém conseguiu salvá-lo. Para Jim, salvar é salvar a todos, sem escolhas. E o Batman sempre fez isso, sempre salvava a todos. E essa nova Gotham que o Batman está vendo, escolhe. Quem não é bom o suficiente para sobreviver, não sobrevive. Ele termina falando que o importante não é o Batman se perguntar por quem ele defende, mas sim contra quem ele se opõe. O Bruce agradece essas palavras. E segundo depois, desaparece na frente do Gordon. O velho truque, o morcego está de volta mesmo. Enquanto isso, Daria está numa reunião com alguns outros vilões da cidade. Ela pede a ajuda de todos para compartilhar uma grande visão que ela tem para a cidade. Enquanto isso, o Batman está no prédio do lado, que pertence aos órgãos, fazendo uma coisa estranha. É então que uma explosão acontece ao lado do prédio que a Daria estava. E das chamas, surge o símbolo do morcego. Pois é, baixou o Nolan no Batman aqui, hein? O morcego se encontra com a mulher gato. E ele agradece tudo que a Selina fez em ajudar. Mesmo assim, ela está preocupada, porque esses vilões são perigosos. O morcego fala que o deserto o mudou, e agora será diferente. Batman e Mulher Gato se separam. Só que a Selina ainda não está convencida que o Batman poderá enfrentar essa guerra. Ela pilota sua moto e vai em direção a esse armazém. E lá está o Coringa. Pois é, também vão envolver o Coringa no final dessa saga. O palhaço do crime conta uma piada que não chega nem a ser uma piada. A Selina não ri e diz que tem algo de errado nele. A gata tem razão, mas o Coringa despista. A verdade é que o Coringa tá assim desde que ele viu o Batman morrer na televisão. E é nisso que ela revela que o Batman está vivo e que ele voltou para a cidade. Ela quer que o palhaço ajude o Batman a deter os órgãos, porque ele pode falhar de novo. O Coringão se levanta insultado, porque a Selina Kyle acha que entende como sua mente funciona. A Mulher Gato quer nem saber de provocações do Coringa, e sai dali metendo a frase: quem precisa de um palhaço numa cidade feliz? O que deixa o Coringa sem reação. E a Selina tem razão. O Coringa precisa do Batman, e se ele vê realmente que tem uma chance do Batman morrer, ele vai dar um jeitinho de ajudar o morcego. Enquanto isso, o Batman se prepara para a luta final. Ele modificou drasticamente o seu uniforme dessa vez. Ele está atacando diretamente as empresas controladas pelos órgãos, e com o objetivo de descobrir mais sobre os seus próximos movimentos. Daria e os demais fazem uma reunião para debater sobre o Batman. Até eles percebem que tem algo diferente. A rainha mente dizendo que foi o Batman quem matou seu filho, e usa isso como desculpa para motivar os seus subalternos. E além dessa questão do Batman, a rainha pede para eles resolverem um outro problema, que é o problema dos rumores que colocam o Sheriff Rod diretamente no assassinato de um policial. A Daria fala que eles não podem queimar a imagem de salvadores da família Organ. Ela então chama Niang, que mostra a ela o seu último trabalho. Um sarcófago se abre e vemos o que aparentemente é uma armadura. O Niang diz que essa arma está quase pronta e é isso que eles vão usar para matar o Batman. O morcego chama o Gordon até a sua base provisória, que fica nessa usina abandonada. Batman explica o que aconteceu com ele no deserto para o ex-policial. Depois disso, o herói sai com a sua moto em direção a Blackgate, enquanto que o Gordon vira o cara da cadeira. Invadir a prisão é coisa fácil para o Batman aprimorado. Ele está ali para se encontrar com Penny Cardine, lá do início da HQ. Na última vez que esteve ali, o Batman pediu para o ex-vilão analisar a caixa de música. Agora que ele sabe que aquela música controla o efeito do Asmir, ele quer que o Penny crie uma versão maior para ele utilizar na cidade. O maestro explica que está ficando surdo e que não vai ser uma tarefa fácil. Mas o Batman responde de forma provocativa que o Beethoven também estava quase surdo
quando escreveu para Elise. Com esse argumento, o Payne obviamente concorda em ajudar. Só que primeiro, eles precisam sair dessa prisão. Assim, o Batman ajuda na fuga do Maestro, utilizando uma asa delta. O Gordon avisa que na televisão as pessoas já sabem que o Batman está de volta. E tudo por conta daquele morcego gigante. E isso é ótimo, porque vai desviar a atenção dele. E ele pede para o Gordon pesquisar lugares frios da cidade. Pois é, agora o morcego vai atrás do Senhor Frio. Ele chega até onde o vilão se encontra. E é recepcionado, obviamente, com um raio de gelo. Victor não parece contente em ver o morcego vivo. E o herói quer nem saber de diálogo e revida no soco mesmo, quebrando o capacete do Frio. O vilão apela, dizendo que ajudou no resgate do Batman lá do enforcamento. Só que o herói já tá sabendo daquela traição que o Frio fez no final. E o Victor fica confuso porque ele achou que o Batman realmente iria deixar ele em paz nos túneis. E o Batman diz que sim, ele vai manter a palavra. Mas o ponto é que os órgãos não vão deixá-lo em paz. E por isso, o Batman quer a ajuda do Frio. Ele sabe que o vilão roubou um equipamento dos órgãos e construiu uma máquina. O Frio admite que isso é verdade. E ele construiu uma máquina que poderia congelar a Gotham para sempre. O Batman diz que vai precisar dessa máquina quando a hora chegar. E assim, sem ter muita opção, o Senhor Frio concorda em ajudar o Batman. Então, cortamos para os órgãos, que estão no subsolo, ao lado da máquina de Telemos. Eles estão planejando usar a máquina novamente para forçar ainda mais o desejo das pessoas. E dessa vez, eles pretendem fazer isso utilizando o medo. E é nisso que vemos Dr. Crane, o espantalho. E o Batman, que está fazendo todo o seu preparo para o seu plano final, ainda vai passar por mais um vilão. Ele está na linha de trens, e esse é o esconderijo do Duas Caras. O vilão não está surpreso que o herói voltou à vida. E ele lembra que agora sabe a identidade secreta do Bruce, e que pode machucar aquelas pessoas que ele mais ama. E o Batman não está ali para conversar com Duas Caras, e sim com o Harvey Dent. Mas claro que o Duas Caras não vai ceder assim tão facilmente. Ele ameaça atirar no Batman, mas o morcego obviamente estava preparado. Ele usa a música para controlar o Duas Caras, porque ele ainda tinha um pouco do Asmir em seu sangue. Isso permite que Bruce converse diretamente com Harvey. O herói agradece toda a ajuda e o conselho que recebeu do Harvey. Ele tinha razão, afinal de contas. Separar a sua personalidade da sua escuridão era impossível. Ele então entrega aquela máscara dourada que o Harvey estava usando no início da saga. O problema é que o Harvey não vê como o Batman pode ganhar essa guerra. E para o morcego, isso não importa. Tudo o que ele tem que fazer é resistir. O Batman sai dali, esperando que tanto Harvey quanto Duas Caras queiram ajudar Gotham. E nesse momento, a história vai mostrar uma personagem que ainda não tinha aparecido na saga. E o nome dela é Duela Dent, também conhecida como a filha do Coringa. Duela está vivendo uma vida comum, já que não se vê mais como a filha do Coringa. Afinal, ela já foi salva em outras sagas. Contudo, enquanto ela realizava uma corrida matinal, o Coringa aparece ao seu lado. O palhaço do crime diz que tudo isso é uma piada. Todos que moram ali é uma piada. Duela diz que é pro vilão deixá-la, ela e as pessoas que alugaram a sua casa, em paz. Só que claro que isso é inútil. O Coringa já aprontou alguma coisa. Ele matou o gato da governanta do apartamento. E ele fez isso para colocar a culpa na Duela Dent. Afinal, as pessoas que moram no apartamento e sabem do passado da Duela Dent vão pensar que foi a Duela Dent que matou o gato. Para piorar, ele ainda entrega o rosto que a Duela usava quando dizia ser a filha do Coringa. Ele deixa tudo a cargo da Duela e vai embora. E agora voltamos para Gotham. O Gordon conversa com a Montoya sobre os órgãos. Ele mostra mapas de Gotham que conseguiu da Oráculo através do Batman. O ex-comissário quer provar para a atual comissária que os órgãos estão envolvidos em tudo. E a Montoya sabe que isso é verdade, mas ela está de mãos atadas na situação. E ao sair, o Gordon mostra para Montoya por que eles precisam do Batman, já que é ele quem suja as mãos para conseguir provas como essas. E agora voltamos para o Batman, que foi atrás de mais um vilão, o Philip Hirdon, que para quem não lembra é o Homem dos 10 Olhos.
O Batman separou todos os documentos que pegou dos órgãos antes de explodir aquele prédio com o símbolo do morcego. Ele quer que o Philip reconheça algum tipo de padrão nesses documentos, utilizando os seus poderes. E o vilão concorda em ajudar e tenta observar alguma coisa. E é aqui que vai acontecer um grande plot twist envolvendo os órgãos. O vilão realmente consegue encontrar um padrão, na qual os órgãos conseguem destruir um ícone, que nesse caso é o Batman, para conseguir manipular essa cidade e favorecer as pessoas mais ricas. Eles fizeram isso com o Batman, e antes disso, com a morte do John Kennedy, e antes disso, na morte do Gandhi, e até mesmo na morte do Duque Ferdinand, que provocou a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eles já fazem isso há um bom tempo, e Gotham é só mais um dos seus grandes objetivos. Eles agem através do medo, e é nisso que o Bruce lembra que o Jonathan Crane estava desaparecido. Essa é uma pista que ele precisava. Então, cortamos para Daria, que está organizando a parte final de seu plano. Ela clama o seu exército de transformados pelo Asmir e ordena que eles ataquem Gotham. E esse ataque tem um objetivo maior. Ela quer dar a Gotham um novo vilão, para que depois os órgãos apareçam, resolvam esse problema e sejam meio que os salvadores da pátria. Todos os monstros afetados pelo Asmir estão sendo controlados por uma única pessoa. Essa pessoa é dita pela Daria como a sucessora do seu filho, o Anjo das Sombras. E finalmente o tal do Anjo aparece, invadindo o sinal de uma transmissão de televisão para fazer um pronunciamento. E esse Anjo da Morte está usando a mesma armadura que a gente tinha visto antes com a Daria. Contudo, não é revelado a identidade dessa pessoa ainda. O Anjo das Sombras fala que isso é uma revolução em Gotham, e que eles irão matar a cada hora uma pessoa importante da elite de Gotham. A cidade está em chamas, e o Batman finalmente se reúne com a Bat-família. Todos sentiram falta do morcego, e vão ajudá-lo em mais uma missão para salvar a cidade. Agora, vocês lembram da Duela Dent? A história volta para ela e revela que ela matou a governanta da casa que ela alugava. Ela admite que o Coringa estava certo e finalmente coloca a máscara da filha do Coringa, falando que irá para Gotham. E com isso chegamos às últimas edições dessa saga. O Anjo das Sombras fala diretamente com Gotham, dizendo que vai ir atrás das elites e dos corruptos. A Bat-família está ali para impedir que essa falsa revolução aconteça. Já o Batman retorna para conversar com Reardon. Usando seus poderes, ele descobre que eles irão atacar a delegacia de polícia. O Gael invade a delegacia atrás da comissária Montoya. Ela ordena que os policiais se desloquem até a cobertura, porque é lá que fica o Bat-sinal, e que finalmente é ligado depois de um longo tempo. Quem tá vendo tudo isso na televisão é o Senhor Frio, e ele percebe que chegou a hora e liga sua máquina do inverno. Imediatamente começa a nevar na cidade. Ao mesmo tempo, Gael e seus capangas chegam ali. Os policiais tentam se defender, mas é inútil. É então que o Batman aparece e consegue imobilizar esses capangas. Contudo, Gael usa Montoya como escudo. Ele pula do topo da delegacia junto com a comissária e a sequestra. O Gael consegue colocar a Montoya numa van e eles fogem dali. O Batman vai atrás dessa van, enquanto que o Duas Caras luta contra o Gael, utilizando uma arma com balas de prata. O vilão promete que não vai matar ninguém e obedecer à regra do Batman. Enquanto isso, nos túneis, ao lado da máquina de Telemos, a Daria está irritada com a resistência da cidade e dos heróis. Mas isso não importa. Ela capturou a Montoya, e assim que ela chegar ali, o Anjo das Sombras poderá matá-la. E nisso descobrimos que a Daria já está utilizando Jonathan Crane na máquina de Telemos. Esse negócio do espantalho já vai ser explicado. A Daria ainda ordena que Niang vá atrás do Senhor Frio para resolver esse problema da neve, já que ela interfere na máquina de Telemos. Os vilões encontram facilmente a origem da neve, mas é claro que Victor Freeze já estava preparado, esperando por alguém. Já o Batman consegue resgatar a Renée Montoya da van. O herói se encontra novamente com a Mulher Gato, e rola todo aquele climinha deles apaixonados de novo. A Selina realmente está preocupada que o Batman possa morrer, mas o Bruce está confiante de que o plano vai dar certo. E os dois se separam.
Enquanto isso, o Anjo da Morte continua fazendo a sua transmissão ao vivo sobre a Revolução Falsa. Mas, do nada, uma foice arranca a máscara da armadura, e quem fez isso foi a Duela Dent, para trazer uma grande novidade. E ela já dá a real dizendo que essa é uma revolução falsa. Ela diz que toda quarta-feira tem algum maluco na televisão querendo fazer uma revolução em Gotham. A Duela revela a todos que o Anjo das Sombras era uma marionete. Não tinha ninguém naquela armadura. Era uma máscara vazia sendo controlada por alguém maior. Para Duela, Gotham merece algo melhor. Algo como seu pai, o Coringa. A Daria, vendo isso, fica perplexa com essa Duela. E a rainha finalmente entende que todo mundo é doido em Gotham mesmo. Indignada, ela pergunta por Shavrod, que deveria estar supervisionando a transmissão. Só que acontece que a Shavrod estava enfrentando a sua própria batalha mental contra o Homem dos 10 Olhos, que estava utilizando seus poderes para quebrar psicologicamente Shavrod. E ela simplesmente não teve chance e fica exposta a uma leitura mental dos 10 Olhos. Pois é, aqui a gente vê que o Império da Daria já está caindo. A rainha é informada que a van que estava transportando a Montoya finalmente chegou. Ela agradece por boas notícias, finalmente. Só que infelizmente elas não eram, né? Já que a Montoya tinha sido resgatada antes. A Daria percebe que isso é algum tipo de distração. E quando ela tenta avisar os seus guardas, já é tarde demais. O morcego está ali e avisa que está chegando para pegar a Daria. O Batman está no auge novamente e enfrenta dezenas de capangas como se não fosse nada. E nisso cortamos para o Senhor Frio. Ele segue enfrentando Niang, que se libertou do gelo. Esse vilão pode controlar a temperatura do sangue, e por isso que ele conseguiu derreter o gelo. Só que Victor estava preparado. Ele admite que não tinha como saber qual capanga que viria atrás dele, e por isso separou um plano para cada um dos três. Para o Niang, ele modificou a sua arma gelada para conter um anticoagulante chamado heparina. E quando o Niang usou seus poderes que utilizava sangue, o sangue dele se misturou com a heparina. E agora os seus vasos sanguíneos todos explodiram ao mesmo tempo. Em pura dor, Niang morre. E o Senhor Frio sai vencedor. Cortamos para o Duas Caras, enfrentando Gael. Harvey está preso, mas de forma corajosa, ele atira nele mesmo, atravessando a bala de prata no Gael. O lobisomem finalmente cai, e o Duas Caras fica gravemente ferido. Ele joga a moeda para cima e diz que hoje chega de boas ações por sua parte. Agora só resta o Batman, que finalmente chega até onde Daria está. A vilã está preparada com seu traje de batalha. E o morcego fala que a Daria não queria realmente salvar a cidade, ao contrário do Arzen, e que agora vai mostrar as consequências disso. A Daria tentava fazer uma nova cidade, esquecendo da sua sombra, das suas tragédias. E para o Batman é o contrário. A cidade deveria abraçar a sua tragédia para crescer com isso. E ele ainda diz que superou a substância do Asmir porque dentro dele mora um monstro ainda mais feroz que ele controla diariamente. E com a Daria caída, o Batman tenta ir até a máquina de Telemos. O espantalho está dentro dela. Só que o Batman não sabe como abrir a porta. A Daria explica que ela está usando o espantalho para que ele implante o medo em todas as pessoas da cidade. Vemos então a Daria se transformando, possivelmente por conta do efeito do medo provocado pelo espantalho usando a máquina de Telemos. A Daria diz que o plano pode até ter saído da trajetória, mas que agora irá improvisar usando o medo. Então a máquina de Telemos, junto com Jonathan Crane, meio que consegue criar esse efeito do gás do medo sem precisar do gás mesmo. E agora, nesse momento, a história corta para mostrar a Talia al Ghul. Ela finalmente ressuscita o Arzen como forma de retribuir um favor envolvendo Ra's al Ghul e os Arden. O Arzen lembra de tudo e de como ele morreu pela sua mãe. Talia se vê um pouco no Arzen. Afinal, tanto ela quanto ele foram marionetes de seus pais por muitos anos. E eles se preparam para ir até Gotham. A Liga dos Assassinos irá ajudar o Arzen na sua vingança pessoal. E agora sim chegamos na última edição dessa história. A última edição começa com o Batman pedindo que olhem para ele, enquanto luta com a Rainha Organ, e reconhece que toda a humanidade nela se foi consumida pelo Asmir. O duelo se intensifica, e com um chute, o morcego derruba a Daria.
Ela chama pela ajuda de seus soldados, que estão tremendo pela presença do Batman. Novamente, o Bruce pede para olharem para ele, e diz que sabia exatamente o que iria acontecer. Então, um barulho de uma música surge, e incapacita todos os soldados e a rainha. Quem fez isso foi Arzen, com a caixa de música ao lado de Talia al Ghul. A sua mãe fica chocada ao ver o seu filho vivo. O Arzen pega uma espada e a joga para sua mãe. Ele quer ter um duelo direto com ela. A vilã, percebendo que a derrota está próxima, diz que isso não muda nada, porque ela já conseguiu passar os seus ideais em Gotham. E é nisso que o Batman discorda. Ele começa um extenso discurso sobre como que a cidade de Gotham consegue resistir a qualquer coisa que ela passa. Isso porque sempre existirão pessoas que irão aguentar, custe o que custar, para defender a cidade. Nisso vemos os membros da Bat-família, defendendo pessoas e inspirando elas. Cortamos para o Gordon, que está com Penny Cardine no carro. Ele está terminando de construir a sua maior invenção musical a pedido do Batman. E estão levando essa música para o sistema de transmissão da cidade. O Gordon começa a subir as escadas do prédio com um arquivo da música em mãos, e vai se livrando dos bandidos de forma heróica. Ele também recebe a ajuda da Questão. Finalmente, os dois chegam na sala de transmissão, e ele entrega tudo nas mãos da Oráculo, que usa o computador para hackear o sistema de comunicação e emitir a música por toda Gotham. Isso dá resultado e todos afetados pelo Asmir são detidos. A televisão também transmite provas que os órgãos organizaram a morte do policial. A esperança volta para a cidade, enquanto uma criança cria um símbolo do Batman no papel e a usa como uma lanterna para iluminar o céu como se fosse o bate-sinal. E ela não está sozinha. Diversas outras pessoas também fazem o mesmo. Voltamos para a luta do Arzen com a sua mãe. A Mulher Gato surge ali e distrai a Daria, permitindo que seu filho a imobilize. A Selina estava ali para abrir a porta até o espantalho e a máquina de Telemos. E agora chegamos ao grande momento épico de como que o Batman salva Gotham. Batman e Talia não encontram uma forma de desativar a máquina. E a Daria revela que a única forma de fazer isso é se o Batman matar Jonathan Crane. O morcego percebe isso e pede para Talia deixá-lo sozinho. A Selina tenta conversar com Batman sobre matar alguém, mas o Bruce já tomou uma decisão. Ele se aproxima do espantalho e pede para o mesmo olhar em seus olhos. Jonathan Crane enxerga um morcego demoníaco em sua frente, e o medo do espantalho ao ver esse Batman entra em sincronia com a máquina Telemos e emite um recado a mais. É um grito que ecoa o sentimento de medo pelo Batman. A cidade, então, respira aliviada, finalmente lembrando de quem é o Batman. Essa onda vai passando por diversos vilões, que lembram que a Gotham é do Batman. O Senhor Frio finalmente percebe que precisa seguir adiante após a Nora. O Duas Caras sabe que o Batman vai atrás dele, e decide se mudar para Bloodhaven. O Homem dos 10 Olhos, que vibrava com os olhos das pessoas que ganhou, também percebe que todos além dos seus 10 olhos são inúteis. O Azrael, que estava caído e sem esperança, se levanta com a fé renovada e pronto para lutar pela cidade novamente. E com isso, a última nota da música é concluída. O sentimento de medo pelo Batman do espantalho é espalhado por toda Gotham. Ao lado de Selina, o Batman duvida que Gotham um dia irá esquecer essa música. Selina questiona se tudo valeu a pena, porque agora todos irão temer o Batman novamente. E o Bruce responde que ele nasceu para isso. Ele lembra que cada pessoa reage a uma forma diferente ao olhar para o abismo. Mas no seu caso, quando ele olhou, ele se viu lá. Em narração, o Batman diz que encontrou uma maneira de voltar. Ele perdoou aqueles que ama, ajudou velhos inimigos, e até apoiou um garoto a perdoar o seu pai. Ele conclui dizendo que embaixo de todo o caos que existe em Gotham, ainda há uma mudança, e que isso é o suficiente. Mesmo que Gotham nunca se cure das suas trevas, ele continuará tentando, e quem sabe, quando tudo terminar, um dia eles possam ficar juntos. Mas, por enquanto, ele precisa lidar com a Duela Dent. O herói pula em direção à sua cidade, afirmando que está feliz,
mesmo que nunca alcance o sol. Afinal, nesse dia, ele ainda é a noite. E aqui termina essa grande saga Gotham Nocturne. É verdade que ela tem altos e baixos, mas eu acho que a partir da metade da história, quando o Batman é capturado, essa história realmente fica muito boa. Tem reflexões do Batman, tem outros personagens atuando e sendo importantes, como a Mulher Gato. Eu gosto de algumas reviravoltas que acontecem, e toda a parte do deserto com o Batman é maravilhosa. Eu tenho a sensação que essa saga no futuro vai ser cultuada aí como uma das melhores HQs que o Batman teve nessa década. Embora, obviamente, não seja uma saga perfeita, e o final foi um pouco rushado para uma saga que teve mais de 25 edições. Poderiam ter colocado mais uma edição para fechar tudo melhor. Mas enfim, essa daqui também é só minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. Querem outras sagas? Comentem aqui. E no mais, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!